Olá a todos! A história clínica é o documento mais importante na prática médica. Ela reúne todas as informações relevantes sobre o paciente, desde a queixa principal até os resultados de exames complementares. A síntese da história clínica é um processo fundamental para a compreensão do caso e para a tomada de decisões clínicas. Nesta aula, vamos explorar a importância da história clínica, as etapas da sua construção e as informações essenciais a serem coletadas. A importância da história clínica. A história clínica é fundamental para estabelecer um diagnóstico preciso, identificar a causa dos sintomas do paciente, planejar o tratamento, definir as intervenções mais adequadas, avaliar a evolução do paciente, monitorar os resultados do tratamento, comunicar informações entre os profissionais de saúde, facilitar a troca de informações sobre o paciente. Etapas da construção da história clínica. A construção da história clínica envolve as seguintes etapas: anamnese, coleta de dados sobre a queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa, história familiar e história social. Exame físico, avaliação dos sinais vitais, ausculta cardíaca e pulmonar, palpação abdominal, etc. Exames complementares, solicitação e interpretação de exames laboratoriais, de imagem e outros. Informações essenciais a serem coletadas. As informações essenciais a serem coletadas na história clínica incluem dados de identificação, nome, idade, sexo, data de nascimento, etc. Queixa principal, razão da consulta, história da doença atual, descrição detalhada dos sintomas, história patológica pregressa, doenças anteriores, cirurgias, alergias, medicamentos em uso, história familiar, doenças que acometem os familiares, história social, hábitos de vida, ocupação, condições de moradia. A síntese da história clínica. A síntese da história clínica é um resumo conciso e objetivo das informações mais relevantes, que permite uma rápida compreensão do caso. A síntese deve incluir queixa principal, em poucas palavras, história da doença atual, os principais pontos da história, exame físico, os achados mais relevantes, exames complementares, os resultados mais importantes, diagnóstico, hipótese diagnóstica ou diagnóstico definitivo, conduta, planos de tratamento e acompanhamento. A importância da atualização da história clínica. A história clínica é um documento dinâmico que deve ser atualizado sempre que houver novas informações sobre o paciente. A atualização regular garante a qualidade do cuidado e facilita o acompanhamento da evolução do caso. A história clínica é a base para a prática médica. Ao construir uma história clínica completa e precisa, o profissional de saúde pode oferecer um cuidado mais seguro e eficaz ao paciente.